Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? É um trecho longo, mas eu vou tentar ler aqui um pouco rápido. Eles não acompanham aqui, eu acho que é a mesma versão. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia ser agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, era árvore desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrirem. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que fez? Eu vou ler até o 15, tá? O Senhor perguntou a Deus à mulher: o que foi que fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Não, só até aqui, perdão. É isso mesmo. Amém? Curve suas cabeças, vamos orar nesse momento. Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos estar diante da Tua Palavra, de podermos morar em um país onde ainda temos o privilégio de podermos ter liberdade para Te cultuar, que nós possamos usufruir dessa liberdade, Senhor. Que, embora isso tenha se tornado normal no nosso ambiente, no ambiente onde estamos estabelecidos, que de maneira nenhuma nós tenhamos essa preciosidade como algo banal, mas que nós possamos usufruir desse privilégio, estando constantemente diante da Tua Palavra, sendo por elas confrontados, consolados e exortados, para a glória do Seu nome e para que em Ti a nossa alegria seja plena e completa. Que o Senhor nos conduza nessa noite através do Teu Santo Espírito e fale ao coração de cada um de nós, começando no meu coração e flua no coração dos meus irmãos, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Nós estamos numa série de sermões que começou no domingo passado, que o tema da série acontece nas melhores famílias, né? No domingo passado, o Rafa ele fez o primeiro sermão, né, dessa série, que o título ele foi bem provocativo, né? Que falou justamente quando a nossa casa, né, o nosso lar, ele se torna um inferno, né? Ou um lugar de dores, né? Alguma coisa assim. Foi? Para quem é mais sensível. Né? E o Rafa tinha me convidado para pregar no dia de hoje. O tema do sermão de hoje é quando os papéis são trocados, né? E aqui a gente já parte já estamos partindo do pressuposto em que, olhando para a Bíblia, para a verdade bíblica, nós compreendemos que homem e mulher, né, marido e esposa, eles foram chamados, eles exercem papéis distintos, embora complementares, tá? Então a gente já está partindo desse pressuposto. Quando o Rafa me fez o convite para estar expondo a palavra do nosso Deus hoje, eu compartilhei, né, com a minha esposa, e nesse dia em específico, a minha irmã estava presente. E ela foi e falou comigo: tá, como a gente já está acostumado a ter série de sermãos, e cada sermão também tem um tema, ela perguntou: qual foi o tema que o Rafa te chamou para expor no domingo? Aí eu falei: o tema foi esse daqui, né? Quando os papéis são trocados e tudo mais. Aí ela falou assim:
Tu não perguntou pro Rafa se ele não vai com a tua cara, não? Porque que teminha complicado. E, parando para pensar depois, o tema em si, não necessariamente ele é complexo, né? Porque a Bíblia ela expõe isso de maneira muito clara. Tanto que a gente já está partindo do pressuposto que vocês também compreendem que, de fato, existe essa diferença de papéis entre homem e mulher, entre o marido e a esposa. Tanto que o tema da mensagem em si já é quando os papéis são trocados. Porque a Bíblia ela expõe isso de maneira muito clara, tá? Só que o problema não é o texto em si, mas talvez o contexto histórico em que estamos no momento. Onde estamos vivendo, né, um momento onde muitas das vezes, ao você afirmar determinadas verdades, isso já soa para algumas pessoas como algo ofensivo, mesmo que não seja essa a nossa intenção. Seja simplesmente permanecer declarando uma verdade que é bíblica. E por ser bíblica e não ser algo nosso, mas do nosso Deus, são princípios que nós não negociamos. Então nós não deixamos de falar. Então a complexidade não está tanto, né, embora sim seja um pouco complexo, mas não está nem tanto no texto, mas talvez nesse contexto histórico. Mas no domingo passado, abrindo essa série de sermões sobre Acontece nas Melhores Famílias, o Rafa expôs um texto que eu entendo como um dos textos mais complexos assim da Bíblia, no sentido de muito difícil de engolir, né? Foi um texto que fala sobre um abuso sexual que aconteceu, né, algo que aconteceu de um irmão com uma irmã, né? Então é algo muito complexo e nesse processo um pai que foi omisso, um rei, um líder que não tomou a atitude correta e ao mesmo tempo um irmão que para se vingar acaba matando outro irmão e ainda com raiva de toda essa situação, não satisfeito com essa vingança, ele ainda por sua vez ele tenta matar o seu pai. E ele acaba morrendo no processo. Então é um texto muito complicado. E depois dessa pregação de domingo, que a minha irmã estava aqui também, ela chegou em casa e falou para mim, pode pregar tranquilo, tá? Ela falou, porque é muito bom estar numa igreja que não foge de assuntos complicados. Que expõe o texto bíblico, ainda que isso nos confronte. Ela falou, é muito bom estar num lugar assim. Então falou, vai e prega a Bíblia. Eu falei, amém. E essa é a intenção que eu tenho com vocês no dia de hoje. Vamos ler o texto bíblico, né? A gente leu aqui o texto bíblico. A ideia é a gente conversar um pouco sobre essa diferença de papéis e ver o que acontece aqui, né? De fato, quando esses papéis eles são trocados, tá? Trazendo um pouco de contexto para vocês, quando a gente vai falar sobre essa diferença de papéis entre homens e mulheres, no contexto cristão, né, uma palavrinha, talvez você já tenha ouvido falar dela, é a respeito do complementarismo. Né? O que o complementarismo bíblico ele vai trazer? Ela é uma das visões que tratam acerca desse assunto, dessa diferença de papéis entre homens e mulheres. Tá? E ela basicamente ela vai falar que os homens e mulheres, eles têm a mesma natureza e o mesmo valor diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eles exercem funções distintas. E isso faz parte da beleza, isso aponta para a beleza, inclusive, do nosso Deus que é trino, que, embora seja um em essência, ele é diverso em função, por assim dizer. Né? O Pai não é o Filho nem o Espírito Santo, o Filho não é o Espírito Santo nem o Pai, e o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas ambos são um Deus. Isso é algo magnífico que a nossa mente ela não consegue entender em sua totalidade e eu acredito que nunca vamos conseguir. Tanto que a eternidade consiste em conhecermos a Deus. Passaremos eternidades e eternidades ao lado do nosso Deus e não esgotará esse conhecimento. Amém? E isso é alguma das coisas mais maravilhosas e magníficas que existem. E Paulo, inclusive, quando vai falar sobre esse contexto de diferença de papéis, e quando ele vai falar sobre o casamento, ele fala que esse é um mistério glorioso. Ele fala não necessariamente do casamento, mas da relação entre Cristo e a igreja. E a gente vai ver que isso tem muita relação. Tá? Então, algumas verdades, alguns pressupostos que eu já vou assumir e compartilhar com vocês, antes da gente expor mais explicitamente o assunto, né? O que a Bíblia ela vai apontar aqui em Gênesis, que faz parte até desse contexto de, usando essa palavrinha, complementarismo, né? Homens e mulheres têm a mesma natureza e valor diante de Deus. Isso é uma verdade que está estabelecida no texto bíblico. Um dos textos que vai expor isso
se a gente voltar um pouco às páginas da nossa Bíblia, Gênesis 1, versículo 27, vai falar que homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27 vai falar: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então, embora a gente está assumindo esse pressuposto de que homens e mulheres exercem funções distintas, fato é que nós também temos várias coisas que nos tornam iguais, né? Parte dessa igualdade é essa natureza que temos diante de Deus. Deus nos criou, homens e mulheres, à sua imagem e semelhança. O homem não é mais imagem de Deus do que a mulher. E por sua vez, a mulher não é menos imagem de Deus do que o homem. Ambos fomos feitos imagem e semelhança do nosso Deus. É o que Gênesis 1, 27 vai dizer. Eu vou citando aqui alguns textos e os lendo rapidamente, mas eu convido vocês, inclusive, quem puder, quem quiser, anotar no celular, na papel, né? Eu uso tão pouco papel que até esqueci a palavra. Mas para depois vocês lerem em casa, verem que o texto bíblico está falando sobre o assunto. Eu só vou lendo assim um pouco mais rápido para a gente não se prolongar tanto, tá? Pedro também vai dizer, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que as mulheres, assim como os homens, são co-herdeiras da graça da vida. Então, homens e mulheres são co-herdeiros da mesma graça divina, proveniente do nosso Deus. Nós somos herdeiros dessa graça da vida. Mais uma coisa que temos em comum. Outro ponto que eu acredito ser real, olhando para as Escrituras, é que a ambos é dado um papel indispensável na realização dos propósitos divinos aqui na Terra, na propagação do reino de Deus, na pregação do Evangelho. A ambos são dados propósitos específicos, cada um com funções específicas, mas que vão servir com o mesmo propósito de glorificar a Deus e na propagação desse reino. Eu acredito que Paulo, ele tem isso em mente quando ele escreve lá em 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12. 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12, que diz assim: No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Que bonito, né? Mas tudo provém de Deus. Olha que magnífico. Então Paulo está dizendo aqui, vocês não são independentes. Cada um com suas funções, com seus papéis específicos, estão aqui com um propósito. É glorificar a Deus. Porque, embora num primeiro momento a mulher era proveio do homem, hoje é o homem que nasce da mulher. Mas todos provêm do mesmo Deus. E vivem com o mesmo propósito de glorificar a esse Deus. Amém? Então isso é algo muito belo, isso é algo muito magnífico, que eu acredito que aponta para essa natureza trinitária do nosso Deus. Porque embora com propósitos e com papéis distintos, ambos servem ao mesmo propósito. Mas nas diferenças a gente entende que homens e mulheres têm uma diferença funcional, ou seja, eles exercem papéis distintos, como reflexo do próprio Deus Trino, que é um em essência e diverso em função. Mas aqui, eu quero deixar claro, tá? Até já como esse pressuposto de que complementarismo é muito diferente de tradicionalismo. Talvez alguns irmãos assim mais assíduos nas redes sociais já devem ter se deparado com alguma página ou algum perfil no Instagram de masculinidade bíblica. Que muitas delas, não vou dizer todas, nada mais são do que machismo disfarçado de complementarismo, que de bíblico não tem nada. Eu não vou citar alguma das coisas horrendas que nessas pesquisas, inclusive ao longo da semana para a preparação do sermão eu fiz, que eu vi em algumas dessas páginas, desses perfis, mas a mais leve que eu vi recentemente, e até para não entrar em polêmica de alguns dos assuntos que está em alta aqui no momento, citando perfis específicos, mas um desses homens extremamente másculos,
né, que falam de masculinidade bíblica, falou que hoje em dia as mulheres esqueceram qual é o seu lugar. E que nós deveríamos voltar para os tempos passados, porque antes era melhor. Porque a mulher entendia que ela tinha que ficar calada e que no seu lar quem governava e quem mandava era o marido. Só que você pega pessoas falando meias verdades, que na verdade isso é boca de Satanás, porque foi isso que a serpente fez, certo? A serpente, ela não fala uma mentira completa. Ela pega o que Deus falou, ela distorce e fala: não foi isso que Deus falou para vocês não comerem de todas as árvores do jardim? Você está vendo que ela utiliza de uma meia verdade? Ela pega algo que Deus falou, ela distorce, e é o que esses homens fazem. E quando você olha assim, a gente deveria voltar para os tempos passados. Eu fico me perguntando, que tempos são esses? Eu fiz uma pequena pesquisa e não faz tanto tempo, tá? Na década de 40, década de 50 e 60, eu encontrei alguns comerciais que passavam na TV aberta, que eu falei, cara, isso daqui era normalizado. Violência doméstica era a coisa mais natural do que existia. E esses caras querem voltar para esse tempo com a desculpa de isso é ser bíblico? Eu não consigo ver respaldo bíblico para isso. Só para citar um comercial que eu vi, porque é um pouco mais difícil hoje você encontrar, no sentido que as empresas estão tentando apagar isso da sua história, mas teve uma marca de café, que eu até anotei aqui, perdoe minha pronúncia do inglês, que se chama Chase and Sanborn, né? Que era uma marca de café que tem um comercial deles, inclusive, está no YouTube, que mostrava, né, um marido, como é que eles dizem? Corrigindo fisicamente a sua esposa, em amor, né? Exortando fisicamente a esposa, porque ela fez um café ruim. E a marca de café, em sua propaganda, falava assim: mulher, você não precisa passar por isso. Por que você não precisa passar por isso? Porque você não é inferior ao homem? Porque você deve honrar o seu marido? Não. Você não precisa passar por isso, porque você não precisa fazer um café ruim. Se você comprar o café certo, você não precisa apanhar. É sério isso? A gente quer voltar para esse tempo? Isso não é complementarismo. Isso não é essa diferença de papéis que a Bíblia ensina. A masculinidade bíblica, você vai encontrar ela onde? Não em comerciais e não num tradicionalismo. Mas se ela é bíblica, você só encontra ela em um lugar. É na Bíblia. E o nosso maior exemplo de masculinidade é óbvio que é não o primeiro, mas o segundo Adão, Jesus. Que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu acho que em nenhuma página de masculinidade bíblica você vai ver mansidão como uma referência de masculinidade. Não é verdade? Pelo menos dessas que você encontra aí na internet. Masculinidade bíblica foi aquilo que faltou em Adão. Adão foi um covarde, omisso, que não cumpriu o seu papel de líder, sim, que Deus chamou ele para ser. Deus chamou Adão para liderar e ele se omitiu desse papel. Assim como ele criou a sua mulher, lá em Gênesis 2, vocês vão ver, para ser a sua auxiliadora, aquela que o ajudaria a exercer esse papel de liderança. Aquela que estaria ao lado dele, porque do lado foi tirada. Não de baixo para ser pisada, não das costas para andar atrás, e nem também da cabeça, ao lado. Ela iria ajudá-lo nesse processo. E Adão foi omisso. Então, no texto bíblico, a gente já enxerga esse problema acontecendo aqui. No texto lido, vemos a ordem da criação sendo invertida. A serpente, que deveria ser submissa, lembra que Deus deu ordem para o homem para governar sobre os animais? Ela, que deveria ser submissa ao homem, se coloca numa posição de governança. Ela vem e ela chama para o diálogo, e ela inverte. Ao invés de falar com Adão, ela se direciona a Eva. Eva, por sua vez, em vez de seguir a direção de Adão, seu marido, lidera a conversa e toma a decisão, que deveria ser a de Adão. Adão, por sua vez, se cala.
Adão ficou omisso diante dessa situação. E mais uma vez, no segundo texto da semana, vemos a omissão de um homem que deveria estar exercendo o seu tão falado papel de liderança. Mas no momento que mais foi preciso, esse homem se calou. Esse homem foi omisso e não protegeu a sua família dos ardis de Satanás. Não protegeu a sua família contra a investida do seu pior inimigo. O homem, o líder do lar, vocês veem ele calado diante da serpente, que ele deveria dominar, e deixando a sua mulher tomar a decisão. A desobediência e a inversão dos papéis dados por Deus desestruturam toda a criação. O que era harmonia, agora é transformado em caos. Então a gente vê o homem sendo omisso, a mulher liderando, e a serpente talvez no mais alto papel de governança. Falando diante da mulher numa árvore alta, talvez superiores a eles, e governando aquela que deveria ser governada, que deveria ser domada. Você vê uma inversão total de valores. É isso que Satanás faz. Ele nos cega para o nosso propósito. Ele faz, inclusive, o que Deus nos chamou para cumprir e fazer parecer ruim. Acredito eu que a maior dificuldade, inclusive, de, por exemplo, submissão, é porque hoje em dia Satanás ele tem colocado na nossa sociedade, nas nossas cabeças, que ser submisso é ser inferior. E não é verdade, de maneira nenhuma. Levanta a mão quem aqui acredita que Jesus é inferior ao Pai. É um absurdo falar isso, certo? Todavia, Jesus, o Filho, é submisso ao Pai. Mas isso não o torna inferior. O texto bíblico vai dizer que ele foi submisso até a morte e morte de cruz. Jesus é inferior ao Deus Pai? De modo nenhum. São papéis distintos. Da mesma forma, a mulher de modo nenhum é inferior ao seu marido. Só que são falsas narrativas que Satanás ele vai construindo e faz com que a gente acabe não vivendo esse propósito. Faz com que o homem entenda, por exemplo, que a autoridade é autoritarismo. E tudo que era para ser harmonia é transformado em caos. É o que vemos no texto bíblico. E quando esses papéis são trocados, o que ocorre? Quando olhamos para o texto, nós vemos o problema que isso causou. Nós vemos que esse pecado trouxe vergonha. Eles perceberam que estavam nus. Eles ficaram envergonhados, eles fugiram. Quando há essa inversão de papéis, a vergonha reinou ali. Eles tentaram resolver esse problema com a força do seu braço. O que eles fazem? Eles pegam as folhas das figueiras para tentar cobrir a sua vergonha. Mas não dá certo. Quando a gente deixa o inimigo entrar, quando um homem omisso não expulsa o inimigo, quando esses papéis são invertidos, aonde havia harmonia, agora passa a reinar o caos. E esse problema, infelizmente, ele não parou no Éden. Ele nos persegue até hoje. É só nós olharmos. Essa inversão de papéis continua ecoando nas famílias contemporâneas. Maridos ausentes, esposas sobrecarregadas, filhos sem limites, pais omissos. A cultura confunde autoridade com autoritarismo e submissão com inferioridade. Muitas vezes, o problema não está na capacidade de exigir, na capacidade de exercer suas funções, mas na negligência da função em si.
Quando deixamos de assumir os papéis que Deus nos confiou, como líderes amorosos, ajudadoras sábias e filhos obedientes, colhemos confusão, insegurança e dor. Parte dessa cultura de confundir as coisas por conta dessa inversão de papéis é a gente tentar tratar um extremo com outro extremo. Certo? Para combater um autoritarismo, você vai ver muitas das vezes a narrativa de algumas mulheres que vão falar que elas não dependem de homem para nada. Quando na verdade a gente viu que Paulo ele expõe lá em 1 Coríntios que a mulher não é independente do marido. Assim como o homem não é independente da mulher. Nós precisamos um do outro. Porque nós nos completamos. Nós nos complementamos. Da mesma forma, para combater o tal do feminismo, ao invés de buscarmos uma masculinidade genuinamente bíblica, muitas das vezes nós vamos para o extremo oposto. E nós pregamos o quê? Um machismo disfarçado de masculinidade bíblica. Eu lembro que uma vez, logo no início, quando eu entrei aqui, estava até trocando uma ideia com o Alex, não sei se foi ele que cunhou o termo, mas foi a primeira vez que eu ouvi, a gente conversando sobre o assunto, não sei nem se ele lembra, mas ele chamava isso de machonaria, que parece que é uma cultura que vem assim para dentro de algumas igrejas, onde os homens, para combater esse movimento, né, feminista, por assim dizer, eles criam outro movimento, que é a machonaria, para pregar não a Bíblia, e não esse complementarismo bíblico, mas uma outra versão de um extremo, que é o outro lado da moeda. Como que a gente combatia o feminismo? Com Bíblia? Não. Com machismo, com a machonaria. Vamos criar um movimento diferente, mais legal. Vai ser o clube, sabe, do Bolinha contra a Luluzinha. E vira essa briguinha de criança. Ao invés da gente voltar para os padrões bíblicos pré-estabelecidos na palavra do nosso Deus. Da mesma forma que o homem fugiu de Deus ao pecar, nós continuamos fugindo hoje. Ao invés de correr para os braços do nosso Pai, pedir perdão e perguntar como nós solucionamos esse problema, nós tentamos hoje tecer as nossas próprias folhas de figueira com a força do nosso braço para resolver o problema do jeito que nós julgamos ser certo. Ao invés de correr para os braços do Pai, porque sim, nesse contexto, correr para os braços do Pai é a coisa mais máscula que você poderia fazer. Para falar, e aí, Pai, como eu resolvo um problema que já fugiu da minha capacidade de resolução? A coisa mais máscula que Adão poderia fazer é falar, eu errei mesmo, pequei contra o Senhor. Tem solução, Pai? E é engraçado que eu já vi alguns pregadores falando, talvez para isentar a culpa do homem, que para mim nada mais covarde do que um líder que foge de sua responsabilidade. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já vi gente pregando que Adão não se pronunciou porque ele não estava lá. Eva só falou com a serpente falou com Eva, porque talvez Eva estivesse passeando pelo jardim, passou em frente à árvore, a serpente esperou um momento que ela estivesse sozinha para se direcionar a ela. Adão estava estudando teologia em algum outro lugar. Por isso que a serpente foi lá e falou com Eva. Não. Eu acredito fielmente que o texto bíblico não abre margem para isso. Se vocês forem ler em casa, eu recomendo de novo, vocês vão ver que a sequência de verbos ela é muito rápida, ela acontece de forma muito rápida. Porque Adão estava ali. Adão foi omisso, Adão ele não estava em um ambiente diferente. Não, se você for ver, diz que a serpente falou com a mulher olhou, desejou, tomou, comeu, deu ao seu marido que também comeu. É muito rápido. A Bíblia aponta para algo acontecendo de maneira muito rápida, ela usa esses verbos assim, muito rápido. Ela olhou, desejou, tomou, comeu, deu e ele comeu. Adão estava lá, só que Adão estava, deixa eu ver o que vai acontecer. Deixa rolar, deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Adão foi omisso. Não tenta passar a mão na cabeça de Adão. Eu já vi outro pregador, um pouco mais herege, e esse, por sua vez, é muito famoso. Só não vou citar o nome dele, mas um jovem pregador. Um jovem pregador. E pior que eu não tenho nem advogado. Mas não vou citar nomes não. Mas essa mensagem em si ficou muito famosa, talvez vocês tenham ouvido. Que Adão, ele fez isso por amor. Que Cristo, no lugar de Adão, teria feito a mesma coisa. Porque Adão não queria que a sua amada esposa sofresse a consequência do pecado sozinha. Que lindo, né? Bem fofinho, né? Sabe o Adão amoroso, todo fofinho, pregado por esse pregador? Quando Deus vem e fala, e aí, Adão? Foi ela. Foi ela lá. Não tem nada a ver com isso, eu estava quieto. Que amor é esse? Na mesma hora, Adão foi nem torturado. Deus só fala, e aí, Adão? Quem foi que te mostrou que estavas nu? Você comeu da árvore que eu falei para não comer? É aquele irmão que nem espera. Foi ela. Foi ela. Aquele que combina, ó, quando ele chegar, a gente vai falar assim, assim, assim. Aí ele chega, não foi ela ali, eu não fiz nada. Eu estava quieto no meu lugar. E em última instância, Adão é tão covarde que ele culpa a Deus. Porque ele fala, a mulher que tu me deu, eu não pedi mulher nenhuma. Eu estava triste? Mas não. Estava tudo tranquilo até ela chegar. Covarde. Adão não fez nada disso por amor. Ele fez porque ele era um covarde. E ele mostra a sua covardia nesse momento de maneira ainda mais clara. Eu acho que esse é o ápice da covardia de Adão. Adão aponta para a mulher e fala, a mulher que tu me deu. E você mostra como que a inversão de papéis, ela gera um caos total. Porque ao invés de ele assumir a sua culpa, a sua responsabilidade como líder, ele culpa ela, que por sua vez vai enromar outro culpado. Aí na vez da serpente, Deus nem deixa a serpente falar nada. Satanás não tem lugar para falar. Não era nem para ter falado no início. Ele só arrumou espaço porque faltou um líder verdadeiramente másculo. Porque essa masculinidade frágil sua, Adão, foi o que abriu margem para tudo isso acontecer. Então Adão foi um covarde. Não tenta defender isso. Mas, graças a Deus, que o nosso Deus ele é sempre gracioso em meio ao caos. E nós vemos isso no texto bíblico. Ele não deixa terminar sem esperança e sem demonstrar a sua maravilhosa graça. Mesmo diante da queda, Deus não abandona. E sabe o que é interessante? Ele vai tratar com aquele que ele colocou como líder. Ele fala, Adão, onde você está? Imagina essa voz ecoando no jardim. Diferente da serpente, Deus não se direciona a Eva. Não por ela ser inferior, mas porque ele botou alguém como líder. E é a esse líder que ele vai cobrar. Adão, onde você está? A voz de Deus ecoa no jardim. Deus confronta o pecado de Adão. Mas graças a Deus, graças à sua misericórdia e à sua bondade e à sua maravilhosa graça, ele não apenas confronta o pecado, mas ele revela a esperança. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus anuncia a primeira promessa do Evangelho. O descendente da mulher nasceria, e esse descendente esmagaria a cabeça da serpente. Deus promete a Adão, você falhou. O papel que eu te chamei para exercer, a liderança que eu te chamei para exercer, você falhou. Mas embora você falhe, eu não falho.
virá um que Paulo chama de segundo Adão. Ele vai mostrar o que é ser verdadeiramente líder. Ele vai mostrar essa real masculinidade bíblica. E quando ele vier, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ele trará vitória para todo sempre. E ele vai mostrar a forma certa de se exercer liderança. Ele vai mostrar qual é a responsabilidade que um homem tem diante da culpa, que por sua vez nem dele era, mas ele vai matar no peito, ele vai assumir e ele vai pagar o preço, porque isso é ser homem de verdade. E ele fez. Deus faz essa promessa. Logo após a queda, ele não nos deixa só e não nos deixa sem esperança. Mais lindo, Deus também cobre a vergonha do casal. Deus retira aquilo que o homem tentou fazer com a força de seu braço e fala: não é suficiente. Você não consegue resolver a sua vergonha. Você não consegue resolver o caos que você próprio causou. Lá no jardim ele já aponta: para resolver esse problema, sangue precisa ser derramado, infelizmente. Diz que ele mata um animal e veste o casal, simbolizando cuidado e provisão. Tudo que ele tinha pedido para o homem exercer, cuidado e provisão. E o homem falhou. Mas ele vem e veste o casal de cuidado e provisão. O texto bíblico não aponta qual animal exatamente foi morto. Eu acredito fielmente que foi um cordeiro, que já aponta para o cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo, por conta da omissão de um homem, por conta da inversão de papéis, de um animal em poder de governança, da esposa liderando sobre o marido e o marido sendo omisso. Mas Deus oferece graça em meio ao caos. Cobre eles de sua vergonha. Faz a promessa de esperança e mostra: a graça está operando. A graça está operando. Cristo, o novo Adão, viria para restaurar o que foi perdido, inclusive os papéis originais, que refletem a harmonia da Trindade, mostrando o que é ser um homem de verdade. Homem, é Cristo que é o padrão de masculinidade bíblica. Não é nenhum youtuber por aí, não é nenhum instagrammer. Só esse termo não é tão másculo, né? Busque em Jesus o que é ser homem de verdade. No texto, Deus revela a graça. E nós somos alcançados por essa graça. Em Cristo, nós somos restaurados por essa graça. A graça de Deus não apenas nos perdoa, mas também nos capacita a viver de forma ordenada. Em Cristo Jesus, a harmonia que tinha sido perdida, ela é restabelecida, porque Ele cumpre perfeitamente aquilo que o primeiro Adão não conseguiu cumprir. Ele cumpre todas as demandas do seu Pai. Ele cumpre toda a lei. Ele crava na cruz a cédula de dívida que era contra nós. E ele fala: está pago, está consumado. Eu venci o mundo. E não é como alguns pregadores dizem: vocês também vencerão. Não, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele não vai jogar de volta para a gente essa responsabilidade, porque a gente faria errado de novo. Mas glória a Deus, porque não depende de mim, mas depende do sacrifício do que o verdadeiro Adão, do que o homem de verdade fez naquela cruz, pagando a covardia que eu cometi. Ele não foi covarde. Ele não foi omisso. Ele não se calou diante do pecado.
Ele abraçou. Ele demonstrou amor, demonstrou perdão. Ele também confrontou. Como eu já falei, manso não quer dizer ser frágil, não quer dizer não ter a capacidade de ferir. É ter a capacidade de ferir, mas não ferir. Ou melhor, muitas das vezes, direcionar essa capacidade para o inimigo de verdade, para o inimigo de nossas almas, que constantemente tem tentado contra os nossos casamentos. E hoje, inclusive, que é Dia das Mães, né? A propósito, feliz Dia das Mães para as mães que aqui estão. Eu estou falando muito mais direcionado a homens, porque também eu sou. Mas que nós precisamos lembrar dessa verdade bíblica. Cristo demonstrou o que é ser um líder de verdade, ao ponto de ir até o fim, se sacrificar. Ao ponto de falar, se necessário for, eu entrego a minha vida. E foi isso que ele fez. Você está disposto a fazer o mesmo? Para defender a sua esposa, para defender a sua família. Porque é fácil para uma mulher se submeter a um cara assim. É fácil. Tanto que Paulo vai falar que maridos, ameis as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Só então fica fácil da mulher se submeter. Porque ela vai ver Cristo em você. A submissão não é algo que o homem exige, é algo que a mulher oferece. É isso que o texto aponta. Até porque é meio contraditório, né? Exigir submissão. Porque é como se você estivesse dando uma ordem que ela é impossível de ser cumprida. É tipo você falar, olha, para alguém, eu exijo que você me ame de forma espontânea. Não tem como. A ordem por si só é um paradoxo, é algo que não tem como ser cumprido. Ou você exige, ou é espontâneo. E voluntário, por sua vez, mulher, não quer dizer opcional. É algo que deve ser, é o que a Bíblia ensina. E isso nós não vamos deixar de falar. Mas deve ser feito em amor. Como que é Deus, é o que o texto diz. Então é um exercício de fé também. Deus demonstra graça em meio ao caos. E essa graça nos alcança. Homens, hoje, após Cristo, podem liderar com amor, como Cristo lidera a igreja, como Paulo diz em Efésios. Mulheres podem cooperar com sabedoria e força, refletindo a beleza da submissão voluntária. Filhos podem ser obedientes e amor. E pais em Cristo podem ser presentes e responsáveis, não omissos. A família, quando vive segundo o plano de Deus, torna-se o reflexo da própria glória divina. E essa é a beleza do casamento. Uma família bem estruturada prega o evangelho às nações. Tanto que Deus começou com uma família. Ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Com que propósito? Eles iriam governar sobre a terra como representantes de Deus. O homem como líder, a mulher como sua cooperadora, como sua auxiliadora nesse processo de governança. Eles, sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, gerariam filhos que, por sua vez, seriam imagem e semelhança de seus pais, que, por sua vez, são imagem e semelhança do seu Deus. Esse era o plano de Deus. E ele permanece. Um casamento bem estruturado gera filhos que são a imagem de seus pais, que por sua vez são a imagem de seu Deus. Esse é o maior propósito que temos. Eu ouso dizer isso, sabe por quê? Deus começa com uma família. Satanás entra na história, os papéis são invertidos, onde tinha harmonia, reina caos. Deus faz o quê? Vou apagar tudo, reescrever e fazer tudo de novo. Não, vai permanecer sendo com a família, porque foi esse propósito que eu estabeleci. E em Apocalipse, ainda é sobre família. Na cruz, Cristo, ele vem para trazer, para fazer uma esposa para si, que somos nós,
que celebraremos lá nos céus as bodas do Cordeiro. Encontraremos com Ele. Para quê? Para nos casarmos com o nosso noivo. Teremos uma família, seremos filhos do Pai e viveremos como irmãos. Satanás não consegue, ainda que ele tente, destruir a família, porque família é propósito de Deus. E uma família bem estruturada manifesta a glória divina na terra. Em meio ao caos cultural, Deus ainda chama: onde você está? Não para condenar, mas para trazer restauração. Para no lugar do caos, trazer de volta paz e harmonia. Deus restaura famílias. Nunca esqueça dessa verdade. Quando tiver difícil, casais mais novos, casais que já estão casados há mais tempos, nunca se esqueça de que o nosso Deus é um Deus que zela pela família. E Ele se compromete em protegê-la a todo custo. Finalizando, eu trouxe algumas aplicações práticas. Primeiramente para os homens, falando sobre liderança, não se esqueça de assumir a responsabilidade antes de tentar encontrar culpados. Como Cristo assumiu a nossa culpa, o líder sacrificial se coloca à frente para proteger e servir, mesmo quando ele não é o culpado. Para de tentar ganhar briga. Para de tentar sair por cima. Seja homem de verdade, resolva problemas. Seu objetivo como líder não é encontrar culpados. É assumir a responsabilidade da liderança. E não buscar culpados. Tá difícil? Seja você o primeiro a ir aos pés do seu pai e clamar por ajuda. Não deixe que a serpente, não deixe que Satanás ele tome lugar e reine sobre a sua casa. Você não precisa tentar exercer essa liderança através da força descomunal sobre aquela que é a sua ajudadora. Direcione essa força contra o seu inimigo e lute com as armas certas. Em segundo lugar, liderança é sacrifício e humildade. Embora tenha sido colocado aqui o texto de maneira equivocada, Deus não erra. E uma das coisas que eu coloquei é: Jesus lavou os pés de seus discípulos. Mesmo ele sendo mestre, ele exerceu humildade. Ele exerceu um sacrifício físico, talvez, ali naquele momento, de se ajoelhar, de demonstrar, mesmo eu sendo mestre, eu não deixo de ser mestre por servir. Liderança é serviço também. Então, homem, faz parte de ser líder. Sacrifício e humildade. O líder espiritual da casa é o primeiro a acordar para orar. Pelo menos deveria ser. Para proteger sua família contra as artimanhas de Satanás. Ou para lavar a louça em alguns momentos, em que aquilo for o peso que está sobre o seu cônjuge, atrapalhando a rotina do seu lar. Se a sua esposa está sobrecarregada, você não vai ser menos homem por pegar numa esponja. Não tenha medo. Ajude também. Em alguns momentos o líder vai se colocar nessa posição de humildade, de lavar. Às vezes não os pés, um prato. Faça o sacrifício de caminhar do banheiro ou do quarto até o lugar onde a toalha precisa ser colocada. Não precisa largar em cima da cama. É um sacrifíciozinho bobo. Terceiro lugar, liderar não é impor, é conduzir com amor. Efésios 5:25 manda amar como Cristo. Tenha Cristo como o maior exemplo de masculinidade, homem. Mulheres, submissão não é concordar sempre, mas é discordar com honra em alguns momentos, como diz 1 Pedro 3, 1 e 2. A esposa, ela pode expressar sua opinião, e com firmeza às vezes.
mas nunca desonrar seu marido na presença de seus filhos ou de outros. Submissão envolve fé em Deus, não apenas no líder. Porque Efésios 5:22 vai dizer que vocês sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Então tenha fé de que o Senhor, Ele sabe o que está fazendo quando Ele pediu isso para você. Não deixe ser enganada pela serpente de falar que você tem a capacidade de definir o que é melhor para você. Quem fez isso foi Deus. Ele estabeleceu. Ele sabe o que está fazendo. Confie nele. E por último, ser submissa de modo nenhum é ser inferior. Muito pelo contrário. É ser cooperadora. Tanto no lar, quanto no reino de Deus. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola a destrói. Certo? Tem um ditado que diz que atrás de um grande homem há uma grande mulher. Corrigindo para torná-lo mais bíblico, ao lado, porque do lado foi tirada. De um grande homem, sempre haverá uma grande mulher. Vocês são cooperadoras do reino, cooperadoras no lar, para que os seus maridos cumpram o propósito deles aqui na terra, para que vocês cumpram o de vocês, e para que isso aponte para a beleza do nosso Deus Trino, e para que o mundo glorifique a Deus através de nossas vidas e famílias. Pai bondoso, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que o Senhor permaneça falando aos nossos corações, e que venhamos retornar aos padrões bíblicos que o Senhor estabeleceu, não seguindo ideologia A ou B, mas seguindo única e tão somente a Tua palavra. Clamamos pelo Teu Espírito Santo, para que nos ajude a sermos líderes responsáveis, homens de verdade, para que as mulheres sejam cooperadoras no reino e no seu lar, como a Cristo, e para que juntos possamos expressar a glória do nosso Deus através de nossas famílias. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.